Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas no nosso canal mais uma vez. E hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é um assunto muito interessante, é um assunto profundo, que é o assunto da dualidade e também versus liberdade. Então, esse assunto é um assunto que está em todas as religiões, está em todas as Bíblias. Esse assunto está desde o começo da criação do mundo. Esse assunto também, o próprio Deus, ele é dual, né? Ele está acima da dualidade, mas ele criou a dualidade para que esse mundo e funcione como é. E também a dualidade está dentro de nós, né? Na questão do bem e do mal. Então, nós vamos entender hoje, nesse primeiro vídeo, a questão do bem e do mal, a origem do bem e do mal e qual é o propósito e o porquê que nós, seres humanos, tivemos então o cérebro dicotomizado, beleza? Então vamos lá, nós temos aqui uma imagem de um cérebro, nós temos aqui acima do cérebro, que é metafísico, a mente e a consciência, que é ligado sobre a nossa cabeça, né, sobre o nosso cérebro, pelo fio de prata, em Eclesiastes 12, versículo 6, ok? Essa aura que está sobre a nossa cabeça, entendeu? Você tem a coisa que é física, que é o cérebro, mas você tem uma questão que é metafísica, que é a mente e a consciência, que você não vê, né? Você não apalpa como é o cérebro, ok? E essa mente, essa consciência, entendeu? Está ligado, entendeu, ao cérebro pelo cordão de fio de prata, entendeu? Essa questão aqui é metafísica, por isso que o homem, ele é um ser físico, mas também é um ser espiritual. Por quê? Porque sobre a sua cabeça tem esse cordão de fio de prata, esse fio de prata que faz ligação com algo divino, ok? Então, por isso que mente e consciência não se pega, né? Não é físico, é metafísico. E Paulo chama essa região aqui região celeste, região celestial. Então, na verdade, aqui está o segredo de todas as coisas, ok? Então, vocês sabem que Adão, ele antes da queda, né? Antes de cometer o erro, o primeiro erro, Adão e Eva, eles tinham naturalmente, né, a primeira consciência, ela era de um cérebro não dicotomizado, ou seja, o cérebro ele não era dividido no meio. Então não existia ainda na criação, na primeira criação, entendeu? A primeira consciência não existia ainda a introdução do bem e do mal, né? A dualidade do bem e do mal. Mas aquela serpente, né, que representa o conhecimento, ela foi a primeira consciência, né, representada por Adão e Eva. Então eles foram abduzidos, ou seja, eles foram tentados, induzidos, entendeu, a ser como Deus é. Você sabe que quando o homem ele cometeu o primeiro erro, né, Adão e Eva, né, tá lá escrito em Gênesis capítulo 3 que o homem passou a ser igual a um de nós, disse Deus, né, conhecendo o bem e o mal, tá lá em Gênesis capítulo 3. Então, quando eles comeram, que é uma metáfora, entendeu? O que aconteceu? Eles realmente tiveram o cérebro então dicotomizado. Aí essa dualidade foi introduzida para dentro do homem, né? Então eu coloquei aqui a letra A, né, o lado esquerdo, e a letra B, o lado direito, o lado do bem. Então, a dualidade, o bem e o mal, né, foi introduzido dentro de nós, na nossa consciência, entendeu? Por isso que o cérebro foi dicotomizado, esquerda e direita, e por isso que esse conflito está dentro de nós. Paulo fala isso em Romanos 7, né? Paulo fala desse conflito interior, ok? Então, todos nós temos esse conflito, essa guerra interior entre o bem e o mal, ok? Quem criou o bem e o mal foi o próprio Deus, né? Então, a dualidade você vê logo no livro de Gênesis, né? Entendeu? Quando Deus começou a criar todas as coisas, ele já criou a dualidade de coisas, né? De luz, trevas, né? Água, terra, né? Dia, noite, todas essas coisas já foram criadas. Então, a dualidade na criação, ela começou, Deus que criou a dualidade. Agora, a dualidade do bem e do mal foi o próprio Deus que criou também, representado por aquela serpente, né, que representa o conhecimento do bem e do mal, beleza? Então, essa primeira parte aqui você entendeu bem, ok? Agora vamos então para a segunda parte, explicar para vocês. Nessa segunda parte aqui, pessoal, então, que é a dualidade versus liberdade,
nós vamos basearmos então o nosso estudo de hoje em Salmo 37, 10, 11. Também a dualidade está sobre Deuteronômio capítulo 30 e o conflito está aqui em Romanos capítulo 7, o conflito interior da dualidade do bem e do mal dentro de nós, ok? Aqui em Salmos 37, versículos 10 e 11, fala que o ímpio, né, não vai existir. Depois eu vou explicar isso mais no futuro, ok? Vamos lá então, nós temos aqui uma cabeça, uma imagem de uma cabeça de um homem, nós temos aqui o cérebro do homem dicotomizado, entendeu? E que também é representado pelo Jardim do Éden e também é representado pela Árvore da Vida. Tanto a Árvore da Vida como o Jardim do Éden é uma metáfora para nós entendermos a nossa origem, como tudo começou e como as coisas são. Você tem que entender isso. Então, a primeira consciência representada por Adão e Eva, como eu falei, eles cometeram o primeiro erro, eles foram induzidos, para conhecer o bem e o mal. Uma vez que eles comeram aquele fruto proibido, que o fruto no original é ação, a primeira ação deles foi o desejo de ser igual a Deus. Então, eles passaram realmente a ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, porque Deus ele é aquele que criou tanto o mal como o bem. Então, quando você entender a questão da dualidade, você vai entender realmente de fato quem Deus é, como é que Deus funciona, beleza? Então, nós temos aqui essa figura, como eu falei, para vocês entenderem corretamente a Bíblia, vocês têm que entender de linguagem de uma metáfora, ok? Então, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, foi 2.500 anos após a criação. E antes de Moisés escrever essa metáfora, falando da existência da criação do primeiro homem, dessa consciência, existia a era pré-adâmica. Mas vamos lá, então o cérebro do homem é representado pelo Jardim do Éden, que é uma metáfora também pela Árvore da Vida. E essa Árvore da Vida, pessoal, tem só um caminho, só que esse um caminho só, ele tem uma bifurcação, ele divide em duas partes, uma parte direita e uma parte para a esquerda. Por isso que Jesus falou dos dois caminhos lá no Novo Testamento, ok? Então, o caminho largo, o caminho estreito, beleza? Então, o que é a dualidade? A dualidade foi a forma como Deus criou para que o homem tivesse liberdade. Porque se Deus tivesse feito o homem sem essa liberdade, entendeu? O homem ele era escravo, porque todo escravo ele não tem liberdade, ele é escravo, ele tem um seu senhor que manda nele. Então, a razão de Deus criar o bem e o mal, a dualidade do bem e do mal, foi exatamente para trazer o homem à liberdade de escolhas, ok? Então, na nossa consciência, nós temos um juiz. Você mesmo é o juiz das suas escolhas, né? Você que apita o jogo da sua vida, ok? Então, só que dentro de você, dentro da nossa consciência, tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é uma metáfora representando o mal, né? A voz do mal. E o lado direito representando a voz do bem. Então, na nossa consciência aqui, pessoal, o conflito está aqui. Todas essas guerras, essas batalhas, tanto interior em cada um de nós, como no mundo, entendeu? É o próprio homem. Então, a dualidade que Deus criou, né? Ela deu a liberdade ao homem. Só que essa liberdade, ela tem seu preço depois, não é verdade? Então, nós não somos escravos, ok? Nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos fazer com a nossa consciência ou com a nossa vida. Porém, vai chegar um tempo que todas as nossas ações, as nossas decisões tomadas pelo nosso ego, da nossa consciência, qual a voz que nós demos ouvido? A voz do diabo do lado esquerdo, entendeu? Ou a voz do bem do lado direito do nosso cérebro. Então, o conflito está aqui, entendeu? Na verdade, quando você entender a palavra adversário, diabo, que é adversário, é um adjetivo, tudo aquilo que é ruim, entendeu? É um adjetivo diabo, né? É um adjetivo daquilo que tudo é ruim, ok? Diferente de daimos, de demônio. Demônios, daimos existem para um propósito, está no canal aí, beleza? Mas a figura do diabo, Satanás, não existe, entendeu? Deus não tem um rival. Na tradição antiga, né, até mesmo a tradição mais antiga dos judeus, não existe a figura do diabo, ok? A figura do diabo, não sei se vocês sabem, ela foi produzida no 3º século, depois ela foi ganhando força, o diabo, a partir do século 7, mas não existia, ok?
Então, quem foi o pai da Igreja Católica, que é o pai Agostinho, para ele fundamentar a questão, a origem do mal, aí foi criada então a figura de Satanás, ok? Mas ele conhecia a dualidade. Agostinho, ele conhecia muito bem a dualidade, mas foi pago para né, tapar a dualidade. Mas na Bíblia você vê claramente a dualidade aqui em muitos textos na Bíblia, mas aqui em Deuteronômio, capítulo 30, você vai ver a dualidade. Então, a dualidade é a liberdade, ok? A dualidade é a liberdade. Se não tivesse a dualidade, não tinha liberdade. A dualidade empurrou nós para a liberdade de escolha. Deus fez o mundo perfeito, né? A verdadeira democracia, a verdadeira liberdade de expressão e de impressão, né? De imprensa e de expressão, de ir e vir. Então, entendeu? Então, a vida é esse caminho. Só que nesse caminho é um só caminho. Não tem dois caminhos, é um só caminho. Mas esse caminho, ele tem uma bifurcação, ok? São as escolhas do bem e do mal. Então, tudo que acontece nesse mundo, as causas que acontecem nesse mundo não é diabo, é o próprio homem, ok? O próprio homem que está cheio de ego, ele pende mais pela voz do mal, né? Pelo ego, do que pela voz do bem, ok, pessoal? Então, agora eu quero explicar para vocês essa questão da consciência. Então, vocês têm que entender, pessoal, que o Jardim do Éden, né, ali os primeiros capítulos de Gênesis é tudo metáfora, ok? Nós acreditamos que houve sim uma criação do primeiro homem, né, da primeira mulher. Claro que houve uma criação. Moisés chamou esse primeiro homem, essa primeira mulher, de Adão e de Eva, ok? Então, para expressar dizendo que realmente Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher. E depois dessa criação, foi formado, então vieram as outras consciências, beleza? Então, nós somos essa centelha divina áurea, pois nossa consciência é o iode, é o começo, ok? O Jardim do Éden é a formação da nossa consciência, o verdadeiro mundo espiritual, as religiões celestiais está aqui, ó, ok? Então, sabendo tudo isso, entendeu? Nós vamos ter uma coerência de tudo. É na consciência que o Criador fala, é nela que salvamos ou nos condenamos, é nela que perdoamos ou permanecemos endividados, entendeu? Ou magoados ou com dívida. Então tudo acontece aqui, pessoal, beleza? Então qual é a essência disso tudo? Por que Deus criou a dualidade e esse conflito do bem e do mal está dentro de nós e está no mundo, né? Então Deus criou a dualidade exatamente para dar o direito e a liberdade do homem fazer as suas escolhas em relação a rejeitar ou não a Deus. Então todos aqueles que praticarem, né, mal durante a sua vida, quando chegar no final da sua morte, entendeu? E aí ele vai então entrar no outro estágio que é na ONI. Então vocês sabem que a vida é feita de 3 estágios, né? Inocência, consciência e depois ONI. Na inocência, quando nós estamos no Jardim do Éden, é uma metáfora, quando nós ainda somos crianças, nós não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Mas vai chegar uma fase que nós vamos ser expulsos do Jardim do Éden, vamos já discernir, cometer os primeiros erros da nossa vida, e aí a nossa consciência passa a ser consciência, né? Consciência, deixamos de ser inocente, passamos a ser uma consciência já de escolhas, ok? E durante nossa vida nós vamos andar nisso aqui, ó, nessa consciência, nessas decisões do bem e do mal, nesse conflito dentro de nós, ok? São as escolhas. Depois que passarmos então pela morte, aí nós vamos entrar na ONI. É aqui na ONI que o Criador, entendeu? Quando nós chegarmos diante do Criador na ONI, entendeu? Que é totalmente um mundo metafísico, onde todas as consciências passarão pelo inferno consciencial e do julgamento. Aí sim Deus vai pedir, então todas as consciências prestará conta diante da maior consciência, que é o próprio Criador, é o próprio Deus. Então Deus é essa energia, essa consciência de todos, essa matriz de todos, entendeu? Então aqui não tem como ninguém esconder nada,
entendeu? Tudo que nós fazemos com o meio do corpo, baseado nas escolhas da nossa consciência, entendeu, pessoal? É ligado pelo esse fio de prata aqui sobre a nossa cabeça. Tudo é registrado pela nossa consciência, na nossa mente. Algo que é metafísico, não é físico, algo que é metafísico, entendeu? Então, tudo que nós fazemos por meio do corpo, entendeu? Em relação às pessoas, está sendo registrado numa nuvem espiritual, nas regiões celestiais, que é a nossa consciência, entendeu? Que é a nossa mente, beleza? Então, uma vez que você sabe disso, agora nós podemos entender que depois de tudo, depois de ter feito o primeiro homem e a primeira mulher, né? Então, todas as consciências que foram, que partiram de Adão e Eva, entendeu? Então, tiveram as suas consciências, seu cérebro dicotomizado, bem ou mal. Então, o conflito arrastou em todo bichinho de orelha, arrastou esse conflito aí, essa guerra interior, ok? Então, é interessante você conhecer esse assunto da dualidade para que você entenda realmente como o mundo funciona e como realmente até mesmo você é, ok? E fazer as escolhas certas da vida para não cometer erros, pecados durante a sua vida, ok? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, nós nascemos livres, ok? Nós nascemos livres, mas durante a nossa vida perdemos a nossa liberdade pelo sistema religioso e político que procuram nos tirar essa liberdade de quê? De fazer a própria escolha, entendeu? Pois fazem, e tudo isso, pessoal, faz parte do plano do Criador, porque onde cada consciência deve encontrar o caminho da liberdade novamente, ok? Então, nós nascemos livres, mas durante a nossa trajetória da vida, pelo sistema religioso, tudo mais, nós fomos exilados, ok? Mas cabe a nós encontrarmos a saída para que possamos ser livres. Então, cada ser humano, quando ele atinge essa consciência aqui, ele é responsável de si mesmo. Aqui não tem nem papa, nem pastor, nem padre, e nem pai, nem mãe. Quando a criança sai da inocência e entra para essa fase adulta, ela já é contabilidade da matemática de Deus, ela vai ser responsável diante de Deus, ok? Então aqui já não tem desculpinha aqui, entendeu, pessoal? Aqui já não tem não. Então, na consciência, que é onde é a liberdade de escolha, onde eu sou o próprio juiz, onde eu apito o jogo da minha vida, entendeu? É aqui que Deus vai cobrar, entendeu? Não é que Deus vai cobrar, mas é que se há um julgamento, né? E vai haver um julgamento das consciências, entendeu? E esse julgamento é baseado no que você fez, entendeu? De bem ou mal em relação a outra pessoa, ao seu próximo, aos seres humanos. Por isso que Jesus disse, se você fizer a um desses pequeninos, está fazendo a mim, entendeu? Então, assim, para você servir a Deus ou adorar a Deus, é você servindo e fazer o bem para as pessoas, ok? Então, tudo que está alojado dentro de nós, pensamentos, raiva, mágoas, tudo mais, entendeu? Está alojado aqui nesse mundo metafísico, ok? Então, nós temos que tomarmos cuidado com essa questão aqui, ok? Porque quando você entende que a dualidade foi a maneira como Deus introduziu nesse mundo tanto bem como o mal, para que possamos ter liberdade, senão não havia liberdade, se não tivesse a dualidade, não tinha liberdade. Como é que você tem liberdade de fazer alguma coisa se não existe aquela coisa, né? Então, primeiro Deus criou a questão representada pela serpente ali, né, e por aquela fruta, que é uma metáfora, ela foi introduzida ao conhecimento do bem e do mal. Uma vez que o homem teve esse conhecimento, entendeu? Agora ele é guiado pela sua consciência, entendeu? Então, tudo será julgado pelas escolhas que ele fez perante as pessoas. Fazendo bem às pessoas, está fazendo bem a Deus. Se fazer mal à pessoa, está fazendo mal a Deus. Porque Deus é essa matriz dessa consciência, ok? De todos. Então, nós somos centelhas do Criador. Nós somos uma emanação, quando nós nascemos, nossos 40 dias de gestação, entendeu? Tudo é formado aqui primeiro, pessoal. Primeiro é a consciência, né? Primeiro é o cérebro,
que é formado. E já vem com esse cordão, né, com esse fio de prata, já em todos nós. E quando nós saímos então da inocência, deixarmos de sermos crianças e fomos expulsos do paraíso, e aí entramos então para esse mundo selvagem, ok? E aí temos que tomarmos muito cuidado com aquilo que nós fazemos então, com as nossas escolhas, com nossos atos, essa coisa toda, ok? Não deixe você acumular muitas coisas ruins na sua vida, né? Decisões erradas na sua vida, que gera pecado, né? Gera erros, que pecado original são erros que nós cometemos com as pessoas, beleza? Então, a única exigência de Deus em toda a Bíblia, né, e na essência de todas as religiões, primeiro é que o quê? Primeiro é o quê? O que eu faço faz mal ao próximo, entendeu? Segundo, o que eu faço é uma maldade ao Criador, ok? A essência que o Criador vai pedir no dia da sua morte, no dia do juízo, no acerto de contas, na matemática de Deus, é o que você fez, o que nós fizemos, entendeu? Com as nossas escolhas, no nosso mundo físico, em relação às pessoas, beleza? Então, quando você entende a dualidade e tem mais coisa mais profunda, que não vamos falarmos em outros vídeos, você vai entender melhor. Sem entender a dualidade, como Deus é, Deus no Velho Testamento, entendeu? Jeová é o Deus da guerra. Quando você vê as raízes da palavra Jeová, é o Deus da guerra, é o Deus da confusão, é o Deus da confusão lá de Gênesis capítulo 11, né? Foi o Deus que realmente destruiu o primeiro mundo, né, com aqueles seres gigantes lá em Gênesis capítulo 6. Mas quando você vê o Deus encarnado em Cristo no Novo Testamento, você vê um Deus da outra face, do lado do bem, do lado do amor, ok? Mas na verdade são tempos de dispensação diferente. Uma coisa é Israel para um povo que recebeu o contrato exclusivo, foi rebelde, né? E outra coisa é para os judeus legalistas do Novo Testamento, entendeu? Aí voltado o amor de Deus para os pagãos e também para os gentios, beleza? Mas Jesus também, ele falou da mesma situação. Então, todos aqueles, entendeu? Como Jesus disse, há dois caminhos, mas na verdade, né, no original, há um caminho com duas bifurcações. Então, a nossa vida é baseada nas nossas escolhas e o nosso futuro, ou a vida eterna, ou a condenação eterna, como está em Salmos aqui do 37, de 10 a 11, onde fala da inexistência do ímpio. Se as pessoas morrerem, se a matemática delas, no final da conta, forem só mal, a matemática dela for reprovada, essas pessoas perderão a vida eterna, ou seja, deixarão de existir. Mas se essas pessoas, na matemática de Deus, no fim das suas vidas, elas penderam mais para o bem, entendeu? Então essas pessoas, elas vão ganhar a vida eterna, ou seja, vai ganhar a imortalidade. O propósito de Jesus, tanto na cruz, entendeu? Foi nos dar o direito da imortalidade, de sermos salvos. Jesus, ele foi o primeiro primogênito, foi o primeiro que ressuscitou, foi o primeiro homem e o único até agora que venceu a imortalidade, ok? E Jesus, entendeu? Abriu esta porta, né? Essa porta que ele abriu para que nós, quando nós vencemos o crivo nesse mundo, o crivo aqui desta terra que Deus planejou, criou, tanto bem como mal, esse mundo como é, para que nós possamos entender e escolher, fazer as escolhas certas, entendeu? Então, foi Deus que criou esse caos, entendeu? Esse mundo como ele é. Não foi o diabo não tem nada a ver com isso. O diabo é o próprio homem que dá ouvido ao seu lado esquerdo da consciência, o mal, para fazer essas misérias, né, que tem no mundo, ok? Então, pessoal, eu vou terminar por aqui. Nós temos mais 2 ou 3 vídeos desse assunto que vamos nos aprofundar um pouco mais, e aí vai ficar mais claro para vocês no final, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.